Fala pessoal, tudo bem? Papo Reto de hoje é super especial. Convidei meu amigo Ricardo Silva, um mestre da comunicação, da neurociência, para falar um pouquinho de dicas de comunicação para live. Como se diferenciar? Tá todo mundo fazendo live, tá tudo meio pastel, tudo meio igual. Como que você pode se diferenciar e fazer uma live massa, que tem engajamento, que a galera tem uma comunicação assertiva com você? 5 dicas, 3 acertos e 2 erros. Confere aí, tá legal demais. Um beijo no coração. Que honra ter um papo reto, finalmente com meu amigo Ricardo Silva. Finalmente. Demorou, mas chegou esse dia. Ricardo, que é o cara da voz, da comunicação, especialista, é o mentor das celebridades e dos grandes líderes para comunicação, enfim. É o cara que, se eu posso dizer, que entendeu que falar assertivamente é uma técnica, né? Não é um talento. É uma técnica que com treino, teoria e aprimoração, qualquer pessoa consegue chegar, né, Ricardo? Então, acho que primeiro é obrigado. Segundo, cara, tô ansioso pra gente ouvir as dicas que você tem para nos dar. Obrigado. Você sabe que eu sou teu fã, eu adoro tudo que você faz. A gente tem um café que, quando a gente toma café, eu Alisson, É a minha terapia. o lugar quase que ganha só dinheiro com a gente, porque a gente fica o dia inteiro lá, se puder. E é uma honra estar aqui. Uma das coisas que você falou é verdade, é treinável. A comunicação assertiva, ela significa você literalmente sentar na mesa certa, com as pessoas certas e dizer no momento certo. A ativa é quando você faz as pessoas tomarem uma decisão. E existem muitas pessoas que têm uma boa comunicação assertiva. Então ela se relaciona, fala com esse, fala com aquele, show de bola. Mas não consegue fazer as pessoas tomarem ação. E esse é o grande detalhe. E quando você me fez o convite para falar do que a gente está vivendo agora, nesse momento, claro, a gente pode usar isso para muitas coisas, seja para o presencial, seja até mesmo para as reuniões, online principalmente, mas principalmente para a gente usar em lives. E isso eu falei assim, cara, isso é muito legal, porque vai ajudar muita gente, inclusive até pessoas que estão até colocando-se como recurso financeiro fazer suas lives. Você definiu bem, a ideia é o quê? Tá todo mundo hoje fazendo live ou querendo fazer live e de fato é uma ferramenta ótima, assim, não dá pra negar, mas agora é um oceano vermelho isso, né? Tá todo mundo fazendo e virou meio pastel, assim. Verdade. É difícil ter um diferencial, a gente tá aprendendo nesse processo. E aí a ideia era que você nos trouxesse pontos que podem ser diferenciais, de fato, na hora de comunicar, de ser um apresentador de live, de conduzir uma conversa, tudo aquilo que a gente tem de dúvidas e de desafios ali produzindo conteúdo. Sensacional. E uma das primeiras, que já vou direto, já que o Bora. papo é reto, vamos direto, que é o seguinte: as pessoas sempre quando vão fazer uma live, elas esquecem desse detalhe. Elas chegam na live e ficam lá assim, tipo, bom, tá entrando, ok... E fica lá, gente, pelo amor de Deus, isso não. Por quê? Eu entendo que muita gente faz isso e só tá faltando conhecimento. Qual que é a sacada? Principalmente, a maioria deixa a reprise, ou até mesmo usa isso, coloca no YouTube, compartilha em outras redes, faz alguma coisa com esse vídeo. Comece fazendo a introdução, gerando ajuste de percepção. Qual que é meu assunto? Nós vamos bater um papo sobre essa comunicação que está alicerçado a 2 erros e 3 acertos, numa comunicação dentro de um conteúdo live, por exemplo. Então, eu venho de eu começar, bom, tô vendo aí, vai entrando, gente, vai entrando, a gente já começa. Primeiro, falta de respeito com quem chegou primeiro. Ela não vai ficar lá esperando. Na reprise, é chato pra caramba. Você perde muita audiência e retenção. Então, vamos direto. Seja bem-vindo, que legal. Nós vamos bater um papo super bacana hoje sobre um assunto que é o momento. Como que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo aquilo? Começa com pergunta. Ajusta as percepções no começo. E coloca também alinhamento de expectativa no começo. Olha, vai funcionar a live assim, vai funcionar assado. E é o seguinte, gente, você vai fazer tal ação. Por quê? Aí fala assim, pô, cara, mas se eu falar isso agora? Ué, você não ia dizer nada, aproveita esse momento. Pelo menos na reprise vai ter um comando inicial para que as pessoas continuem para poder ver o conteúdo na sequência. E até porque o convidado, muitas vezes, eu que faço várias, ele demora um pouquinho para chegar. Demora. E aí, nesse período, tem que trocar uma ideia ali, às vezes, e é confuso mesmo. Assim, se você não tá preparado, você fica sem o que falar. De novo, não é por mal, gente. Todo mundo já fez isso. Eu vou fazer o seguinte, gente, para ficar fácil. Percepção, pertencimento e empoderamento. É o meu método, PPE. Então, ajustar a percepção é o começo. O que acontece no meio, normalmente, quando a gente está construindo uma live? É esquecer de fazer um alinhamento de expectativa novamente e colocar o contexto daquela obra. Uma coisa que as pessoas ficam preocupadas em tudo isso, aquele númerozinho que fica lá em cima. Aquilo, você
vai ter que esquecer, por um instante pelo menos. E outra coisa, é uma variação. Quem já terminou live, viu que lá termina, você tinha 20 pessoas, mas apareceu lá, 1000 pessoas passaram por essa live. O que significa? 1000 pessoas passaram por ela. Significa a retenção foi baixa. Teve alguma coisa que ela não pegou. Porque ela pegou o bonde andando. Então é legal no meio, sempre você alinhar a expectativa. Não, olha, o que a gente viu foi isso, o que você falou foi aquilo, que bacana que foi isso. Vantagens de você fazer isso e a live em si. Você consegue não só reter a audiência, como você ajuda as pessoas a terem a percepção de organização. Você está passando credibilidade naquele conteúdo. Vamos fazer do jeito em que as pessoas falam assim, não, eu gosto de assistir aquela live, porque mesmo que eu entre no meio, eu consigo, ele sempre vai lá e me resgata. E até porque se você não organizar, deixar solto, uma conversa mais solta, acaba que você não prende a audiência, porque o cara não se apega a um processo, uma jornada, né? E aí a gente vai o digital é viver jornadas. Então, você precisa mesmo em pequenas histórias construir essas jornadinhas que o cara vai falar assim, opa, tô no meio da história, eu preciso ver o final, não vou sair agora. Exato. Agora, se ele entra e não sabe se é o final, se é o meio, se é o início, ele sai fácil. Agora tem uma coisa que eu vou colocar como terceira situação positiva. Gente, se você não contar histórias, vai ser difícil o jogo acontecer. Eu gosto de chamar o Alisson de extrator. Ele extrai as coisas das pessoas de uma maneira que é surreal. Você consegue fazer as pessoas contarem coisas que elas não estavam, não é questão de preparadas, mas é como se você abrisse uma intimidade dela e ela tá tudo bem, ela compartilhar isso com o mundo. Através de você. Você abriu a confiança dela para com o mundo. E isso é lindo. E a gente precisa deixar tanto o entrevistado, ou com o convidado, ou até mesmo você, essa coisa da vontade. E a história faz parte disso. Por que você não colocou história no começo? Simples. Toda a interpretação tem uma coisa chamada CFM. Começo, final e meio. É assim que eu crio roteiros. É o meu jeito mais simples. Claro, tem um jeito muito mais elaborado, tem toda a estrutura de storytelling. Só que para as pessoas comuns, elas não vão conseguir lembrar ato 1, ato 2, ato 3. De forma prática, ela fica robótica perante isso. No começo, você tem que entregar o que as pessoas querem. 70% da sua comunicação fale o que elas querem. Então, o que elas estão querendo? Elas estão querendo isso que eu fiz agora com você e que o Alisson fez. A gente já começou e pau! Já falamos o que você queria. É isso que você quer. Eu não falei o que você precisa. Eu falei o que você quer. Então a gente precisa compreender esses fatos para que você possa ter melhor resultado na hora da sua venda estrutural. Coloca um bônus em cima disso. Então tem que ter uma história. Eu coloquei no final, porque o final, quando você tem uma história, você consegue entender que eu comecei a falar o que você quer, aí eu entro, alinho as suas expectativas novamente, gero pertencimento, então falo com você, falo sobre você, e aí no final, não no final exatamente, tá? Não é no finalzinho, acabou, falta 5 minutos para terminar. Não, não é no final. É no seu contexto ali sua história. Meio pro final, você começa a contar uma história, outra história, e o jogo funciona. Engajamento aumenta. Mas o final, o que é o final, assim? O final é... Se você já falou o que o cara quer, depois você falou o que ele precisa, e aí o final é o quê? O final é sempre o começo. Isso que é a sacada. Você começou falando sobre umas dores, sobre uma relação, uma ideia sobre alguma coisa. No final, você tem que só fechar esse looping, cara. Senão não vai rolar. E as pessoas esquecem de fechar. Ah, Ricardo, mas é que, nossa, tomou um rumo completamente diferente do que foi a ideia. É normal isso acontecer, principalmente quando não tem roteiro, tá, gente? Verdade. Só que você volta pro final e conecta tudo isso com o final. A pessoa tem a sensação de que você completa a história. E se você completa uma live, se ela tem a sensação de que você começou, teve um meio e teve um final, ela confia mais em comprar qualquer coisa de você. As pessoas vão vender uma ideia, um serviço, um produto, não importa, mas vai vender alguma coisa. E eu vou emendar com 2 erros. Esses 2 erros que eu separei são meio que é uma correlação do lado positivo. É que eu poderia falar um monte de coisa. O tom da voz do começo tem que ser mais simpático, sempre mais sorriso, tá? Então esse tom é mais afetivo. O meio, o tom é mais baixo, por incrível que pareça. Porque o meio você tá mais entendendo uma história. O final, você pode trazer a junção do começo com o meio. O que é? Tipo, gente, eu tô perplexo com tudo que eu aprendi aqui. Isso realmente faz a gente refletir no que ponto que a gente tá chegando. E, cara, obrigado. Quem gostou, printa e parará. Os comandos eu não tô falando aqui sobre aviãozinho, a não sei o que e tal, porque isso é uma coisa que já tá de praxe. Mas tem uma sacada do avião. Peça
não para compartilhar para 50 pessoas. Fala assim, ó, você que tá aí agora, esse aviãozinho, clica e manda para uma pessoa só. Uma que você acredita realmente que mereça. Quem vai decidir mandar para mais é você. Porque a pessoa não se sente obrigada a ter que ficar mandando pro tio, pro primo, porque ela manda, sabe para quem? Ela manda para quem ela conhece, mas não que vai se interessar pelo conteúdo. Até porque tem lógica nisso, né? Assim, quando você pede 2, 3 ações para alguma pessoa, ela acaba desistindo de fazer todas. Se você pede uma ação, aí tem uma boa chance dela fazer, de fato, e fazer com... E isso que você falou, né? E fazer pra pessoa certa mesmo, porque... Mas se você pedir, manda pra 5, pô, o cara já, certeza, ou vai mandar pra 5 parente ou não vai mandar pra ninguém, né? Não, e eu vou falar, eu acho, assim, eu tenho um bloqueio gigante de fazer esse pedido. Quando eu faço, eu pareço um robô fazendo, assim, porque... Não, mas você pode pedir, como eu falei, a decisão é da pessoa. Perfeito. Entendeu? Mas é isso que você falou, é maravilhoso. Uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, gente, eu tinha que já entrar direto para essas duas coisas, mas eu preciso falar isso que é muito importante. Stanley Milgram, em 1960 praticamente, ele fez o experimento de Milgram. Ele estava querendo mostrar para as pessoas que nós somos pessoas de comando. Se você não der comando para as pessoas, elas não obedecem, não vão fazer. Se você não der comando, não deixar claro esse comando, a possibilidade de ela não executar é muito alta. Imagina você na rua, dirigindo, de repente tem alguns cones, um cara, aparentemente com aquele jaleco de trânsito, faz assim, com a bandeirinha, pra cá. Eu duvido que você parou. Me mostra sua credencial aí. Quero saber, por que você tá pedindo pra eu virar aqui, cara? Duvido. Você só vira. Então a gente tem que entender que essas estruturas são comandos. Então a gente precisa dar comando. Mesmo os mais óbvios. São os mais óbvios, que são incríveis. Inclusive, fica a dica. Livro para se ler, 28 páginas, perfeito, 1916. Nossa. Esse livro foi escrito. Adams, o óbvio. É maravilhoso, maravilhoso. Vamos para os 2 erros? Bora. Primeiro erro. É um erro que as pessoas não fazem por mal, só para deixar claro, tá? Elas não fazem por mal. É uma coisa meio que, como se fosse meio que natural, digamos assim. Elas... Foi o seguinte, quando você tá numa live, automaticamente você tem convidados, ou você tá sozinho, esse tipo de coisa. E você tem a mania, por algum motivo, que você acaba falando algumas coisas como mandando um abraço pra fulano, pra ciclano, fazendo coisinhas e tal, mas você acaba fazendo uma coisa. Você acaba apagando os comentários, ou tirando os comentários. Você desativa. Sim. Qual que é o detalhe? Ricardo, mas eu não desativo o comentário. Mas finge que eles nem estão lá. É a mesma coisa. Verdade. Se você entrar numa live e você não prestar atenção nos comentários, é sério. Eu vou fazer um teste para vocês. Pensa nisso, faça isso. Dá uma olhada, quantos seguidores tem, e aí a pessoa fechou, seja em qualquer live, fechou o comentário, você vai ver a diferença o quanto cai. Faz assim, ó, bum. Um motivo muito simples. Pertencimento. Se você tiver que fechar o microfone, alinhe a expectativa com as pessoas. Exemplo, agora o Alisson vai falar uma coisa e é muito importante, eu gostaria que você parasse de tudo que você está falando. Eu vou até agora desativar o comentário só por um instante e a gente vai ouvir focado no que ele vai dizer. Pronto, você alinhou a expectativa e agora eu olho para você. Perfeito. Agora a pessoa desativa o comentário, pum. Nem fala nada. E porque vira um diálogo sem a plateia. E isso não é legal, é difícil isso. Esfria, imagina esfria demais. Esfria. Imagina que tá lá, o pessoal falou um negócio super bacana no palco, começa a bater palma, e você finge que não tem ninguém batendo, você continua falando em cima da palma, como se não tivesse ninguém lá. Outro ponto, leia os comentários, não todos, mas pontue, alinhe a expectativa. Gente, eu sei, eu quero ler todo mundo aqui. Aí você pode usar uma técnica que é maravilhosa. Eu uso ela porque eu faço de verdade, tá? Que é o seguinte, gente, depois eu vou ler todos os comentários. Eu assisto porque eu me analiso, e aí, automaticamente, eu leio todos os comentários. É uma coisa que eu faço. Inclusive, se você ver uma reprise minha, você vai ver comentários meus, entendeu? Depois, né? No pós lá. Depois, no pós. Ou então eu peço pra mandar direct. Tá tudo bem. Sim. Falo que eu também explico. Não vou conseguir responder todo mundo. Sim. Até dou sacadas. Não começa dizendo assim, e aí, Ricardo, beleza? Tipo, eu não vou te responder. Sim. Entendeu? É sério. Aí só fica meio, como assim? Nossa, o Ricardo não é tudo amoroso, né? Não sei o quê. Então, sou. E você pode ser comigo também. É difícil a pessoa... E aí? E aí, dedique tempo para isso. Oi, tudo bem, Alisson? Como você está? Sou o Ricardo. Eu estava acompanhando a sua live agora há pouco e você falou uma coisa que me chamou muita atenção. E eu teria 2 perguntas, caso você puder responder. Uma já é muito para mim, te agradeço, no seu tempo. Cara, não é difícil. Você sente vontade de responder o cara, velho. Não, e não é difícil. Não é. É uma gentileza bacana. Então, esse é o erro que as pessoas cometem. Desativar, literalmente, os seus comentários. Então, eu sei que pode parecer óbvio, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que se ligar. E esse alinhamento é maravilhoso, assim, porque normalmente quando as pessoas que eu já vi lives de pessoas que fazem esse alinhamento, e elas sempre abrem depois. Então, elas fecham por esse momento. Falam assim, bom, agora vamos focar aqui na conversa, vamos entender tudo que vai ser falado, pegar os insights.
E no final eu vou abrir 10 minutos, 15, 5, e aí a gente conversa de novo. Puta, resolve, né? Porque fingir que não tem ninguém e do nada, ou quando vem um comentário agressivo, dá aquele mute e não fala nada, e aí fica aquela situação, é complicado. Ou não volta dentro do contexto daquilo, né? Ou, por exemplo, tá fechado, eu falo, agora eu quero que vocês participem, me responda aqui. Aí você abre. Aí você vai ver que as pessoas vão demorar pra caramba pra começar a responder. Porque ela tá se sentindo, tipo, agora eu também não quero responder também. Não queria me ouvir antes. Agora, o erro número 2, ele tem a ver muito com uma questão de, principalmente quando estamos em dupla. Mas ele acontece também sozinho. Mas eu vou colocar em dupla, todo mundo vai entender. O Alisson tá falando. Quer ver? Alisson, começa a falar. Prestem atenção no que acontece. Eu vou fazer. Fala qualquer coisa, Alisson. Toma uma live, vai. Toma live. Vai. Eu e você. Toma uma live. Bora, vamos lá. Ricardo, cara, comunicação. Me conta... Então, como eu tava te falando, esse é um ponto importante. Aí eu falo. Aí você entra de novo. Não, Ricardo, queria te levantar uma coisa. Só pra gente pontuar. Não, mas assim, ó, eu entendi, Alisson, eu entendi. E tipo, gente do céu... Nossa, isso é irritante demais. É um erro absurdo. Você perde audiência, perde credibilidade com isso. Com o convidado, inclusive. Com o convidado também. Mas sabe o que me incomoda? Me incomoda que dá pra fazer isso sozinho. É isso que me incomoda. Como que dá pra fazer isso sozinho? Você tá fazendo um raciocínio, você tá entregando um conteúdo, você tá fazendo não sei o quê. Aí entra um comentário, ela para de falar tudo que tava falando e pega o comentário. Aí outra pessoa pega e faz um outro comentário, ela para do nada e para esse comentário. E sempre interrompe o raciocínio e a entrega do conteúdo. E a gente tem que tomar esse cuidado. Lembrando de novo, qual é o teu público-alvo? O tom da voz, as suas expressões, a roupa, tudo tem que estar de acordo. Uma coisa que as pessoas cometem um erro muito grave ao fazer live, ao fazer qualquer coisa, é confundir o que significa a palavra autenticidade. A autenticidade é uma coisa que não está na roupa, no carro, no cabelo. A autenticidade, ela está entranhada no seu caráter, ela está entranhada nos seus valores. E uma das coisas que eu percebi, de acordo com o tempo, e a gente vai brotando isso, é que as pessoas estão começando a falar sobre autenticidade, propósito, bater na cabeça das pessoas com algumas coisas que não estão prestando atenção no impacto que você gera na vida dessas pessoas, positivamente e negativamente. E esse é o erro bônus. É o erro de você não falar dentro de um contexto. É você não deixar claro esse contexto. Aí você fala, eu particularmente, eu não uso, sei lá, vou dar um exemplo, eu não uso bermuda, eu sou autêntico, cara. Eu visto do jeito que eu quero, eu não uso sapato, eu uso chinelo, eu não uso terno, eu uso camiseta, eu faço o que eu quiser, eu sou autêntico. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é autenticidade, por incrível que pareça. Puta, essa última da autenticidade foi matadora, porque, realmente, assim, virou um asset que todo mundo fala. Punk. Eu sou autêntico e tá muito baseado nessas coisas, né? No jeito, e não necessariamente na essência, né? Que é onde a autenticidade mora mesmo, que é a essência, o contexto, isso que você falou do contexto também, né? Eu acho que principalmente agora, a gente tá vivendo a pandemia, gravando esse vídeo durante a pandemia, falar da pandemia exige muito contexto, porque tem milhões de variáveis, de pontos de vista, de pessoas em situações diferentes, então não dá pra unificar comentário. A gente tá vendo, né? Quem unifica comentário já entra na porrada com o outro lado. Então, é um exemplo maravilhoso de contexto, né? Eu faço isso no Fora de Série. Eu falo, a gente tá falando de business aqui. Então, de business, a gente tem um cenário de negócios que é favorável. E isso não quer dizer que eu tô desrespeitando a saúde, desrespeitando... Não, eu tô falando do contexto business. Eu não posso negar que isso é uma oportunidade, né? Então, eu acho que é um exemplo legal. Alisson, tudo é um contexto. Olha o que você acabou de fazer, um alinhamento de expectativa, cara. Perfeito. Você acabou de falar. E eu vejo que a gente tem que entender isso. Então, são erros básicos, são acertos básicos, mas que mudam tudo. Aí você fala, Ricardo, parece muito simples, né? Não é tanto assim. É por isso, eu não trouxe nada muito elaborado, porque o contexto aqui, ele é para ser um papo reto. Então eu falei, deixa eu pensar em coisas que são tão básicas que as pessoas não fazem, mas que eu vejo todas as lives acontecendo a mesma coisa. O primeiro é a introdução, você tem que introduzir e aí você consegue ter a atenção das pessoas e dar um contexto sobre o que vai acontecer. Não deixar aquele vácuo quando espera convidado, conversar... Exato. Explicar para as pessoas o que vai acontecer, organização, enfim, aproveitar esse momento e não ficar lá naquele... E aí, boa noite. Uma sacadinha, hein? São 2 minutos para gerar o engajamento principal da sua audiência, tá? Só para você saber. Boa. Levam 2 minutos. Imagina, as pessoas esperam 2 minutos para começar a entregar conteúdo e ainda vai fazer a introdução do conteúdo com o convidado, entendeu? Vá direto e fala sobre o que as pessoas querem. Não esqueçam disso, tá? Perfeito. O que você quer? Aí você entende o que as pessoas querem. E outra coisa que acontece no começo, que é pedir para mandar aviãozinho. Se for pedir, não é obrigatório, mas se for pedir para mandar para uma pessoa e não para 10, 15, 5, 3, 2. Uma pessoa só, né? E detalhe, agora que eu vou falar, agora vai ser contraditório. Polêmica.
polêmica. Eu não pediria aviãozinho no começo. Ah, então eu que falei Sabe por merda quê? já. Não falou não. Se eu conheço, você pode pedir para sua audiência. Você que já me conhece, conhece o meu conteúdo, você já manda seu aviãozinho agora, envia o seu aviãozinho. E para você que tá chegando agora, curta um pouco aí. Você vai ver que você vai querer mandar esse aviãozinho também. Putz, bom demais. Por quê? Ó, uma coisa que me incomoda no YouTube. Olá, tudo bem? Seguinte, isso aqui. Aí fala, ó, se inscreva no canal, link aqui, parará. Peraí, mas eu nem vi o conteúdo ainda, por que eu vou clicar que eu gostei, se eu não sei se eu gostei? É verdade. Não faz sentido, pô. Entendeu? Não faz. Então lá no mês, fala, ó, lembra que eu falei? E aí, você tá gostando? Pra quem tá chegando agora? Então agora é seu momento. Pode fazer isso daqui, ó. Clica e pronto, entendeu? E aí você vai saber. Na próxima você já pode fazer no começo e parará. É muito legal isso. Boa. É uma questão de comunicação. As pessoas... Aí você falou, cara, como que vai diferenciar? Cara, o que vai diferenciar são coisas mais óbvias que as pessoas não entendem, que é entrega. É uma coisa de energia, é uma coisa de sentimento. As pessoas estão ficando sensitíveis a conseguir realmente enxergar quem tá ali entregue para ajudar de verdade, porque tá entregue. Outra coisa legal, ó. Isso é legal. Chama Live dos Egos. Cuidado com a live do ego. O que é a live do ego? Eu vou te explicar. A pessoa te convida, por exemplo, vou chamar o Alisson, mas, cara, eu queria que o Alisson me convidasse, não eu convidar ele. Entendeu? Cara, gente, vocês pensam que isso não acontece no bastidor? Acontece pra caramba. Muito. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim e falou assim: ô Ricardo, eu queria muito te convidar para minha live, mas tem como você me levar na sua live? E eu falei, tá bom. Gente, deixa eu explicar. A live, ela fica em cima e embaixo. A gente sabe que o de cima é um anfitrião, a gente sabe mais ou menos. Mas, gente, pode ser um diálogo, tá? Pode ser uma troca. Eu chego e combino com a Alisson, não tem anfitrião, hein? É nós dois batendo um papo, cara. Você pode combinar. Perfeito. É um alinhamento de expectativa de novo. Então, o meio, alinha as expectativas com as pessoas, faça uma retrospectiva do que foi no começo e leve e mostre a pessoa o que pode ter no futuro. No final, que é no final não, no final do meio, no finalzinho do meio ali, indo para o final, lembre-se de deixar uma história. Contando uma história. Aí você fala, Ricardo, por que você não tá falando de contar a história no bendito começo? Simples. As pessoas só vão querer ouvir sua história depois que elas já estão engajadas com você. Até então, no começo, ela só queria ouvir o que ela queria. Agora ela quer saber, tá, beleza, gostei de você. Então, quem é você para falar isso para mim? Deixa eu entender quem é você. Aí você conta uma história. Então, a história vai te engajar. E você vai estar, nesse momento, contando a história, o pico da audiência. Os erros são aqueles que eu falei que está relacionado a você tomar muito cuidado quando você tirar os comentários ou fingir que nem estão ali. Não se importar, fale o nome das pessoas, fale com as pessoas, gere pertencimento. Quando está convidado, não fique também interrompendo outra coisa, não interrompa o convidado, ou você mesmo, fale alinhe a expectativa com o convidado. Você quer participar como parceiro dessa pessoa, alinhe antes. O que outra coisa que acontece muito, as pessoas vão para a live sem ter discutido o que vão fazer. A gente conversou sobre o que a gente ia fazer aqui. Você me mandou uma ideia, te mandei uma outra segunda ideia, a gente conversou sobre isso. Assim, é preciso, gente. Perfeito. Aí, sabe, as pessoas têm medo que a mãe vai ficar muito robótica. Deixa eu explicar uma coisa. Quem tem medo de planejar, não tem medo de ficar robótico, não. É sério. É porque não tá preparado. É que nem autenticidade. Eu posso ser quem eu sei. A liberdade da autenticidade, sabe qual que é? A liberdade é quando você pode ser quem você quiser ser. Esse é o lado legal. Quero usar preto hoje, quero usar azul. Eu posso. Eu sou livre. Agora, quando você fala, não, só uso preto. Desculpa, você não é livre, não. Outra coisa. Cuidado pra isso, ó. Pegadinha, gente. Não se importe com a opinião dos outros. Se importe sim. Por quê? Você tem que aprender a opinião dos outros, positiva e negativamente. Então, como que você lidar com isso? No final, é só você ter uma coisa chamada discernimento. Porque existe uma coisa muito contraditória. Eu vejo tanta gente fazer isso, os famosos gurus. Não se importa o que os outros pensam, não se importa o que a sua mãe pensa, não se importa o que seu pai pensa, não se importa com ninguém pensa. Vai lá e faça. Aí a pessoa pede uma opinião e ele fala assim, não, eu não faria isso, você deve fazer tal coisa. Peraí, você tá de sacanagem comigo. Você acabou de falar pra não importar com a opinião de ninguém. Você quer que eu me importe com a sua. Então, cuidado com essa pegadinha, tá, gente? Olha aí. Isso é muito contraditório. É verdade. Se importe com as pessoas. Boa reflexão mesmo. Eu me importo com tudo que as pessoas me falam. Eu me importo mesmo, sou afetado pelo bom e pelo mal. É sério. A diferença é que eu tenho discernimento. O inteligente é o que cede. Se você espera que o ignorante ceda, você é o ignorante. Entendeu? Perfeito. Liga nisso. Obrigado pelo convite. Que frase de efeito, hein? Meu Deus. Se você espere que o ignorante... Como é que é? Repete aí. O inteligente é quem tem que ceder. Porque se você esperar que o ignorante ceda, é você quem é o ignorante. Oh, meu Deus. Que míssel, que nocaute, que porrada. E, pô, maravilhoso, Ricardo. Essas dicas foram maravilhosas mesmo, sem demagogia, práticas. Dá para aplicar amanhã já, entendeu aqui. Que legal.
E isso que você falou, né? É importante fazer isso com entrega, né? Com essência, que aí, sem dúvida, vai se tornar um diferencial. Senão, não vai ser diferencial nenhum. Maravilhoso, excelente. Obrigado. Pô, eu quero bater... Vamos fazer mais dessas. Eu acho que você domina uma arte que agora vai virar habilidade essencial para qualquer... Mas assim, sempre foi, né? Mas agora vai virar cartilha. Muito vai ser mais. obrigatório. Verdade. Saber se comunicar, e eu acho que é muito importante para executivo, para família, para relacionamento, para qualquer coisa. E você é um mestre, você é o meu mentor, sem dúvida alguma. E, pô, é uma honra te ter aqui. Obrigado, hein? Eu que te agradeço, obrigado. Uma frase para vocês. Lembra o seguinte, gente. Se você acreditar que você é um gigante, de verdade, tá tudo meio que incomodando, você sente que tá preso em alguma coisa, tá tudo muito pequeno para você e você merece mais, a gente tem que fazer isso. O Alisson é um desses, que desperta também. Nós somos despertadores de gigantes. Se sinta um gigante. E aí tem uma frase para você. E isso é meu guia de muitos anos. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Não espera a oportunidade bater na sua porta. Aí você fala, não, e agora? Não, você tem que estar pronto. Por isso tem que começar agora. Coloque isso em prática. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Obrigado. E, pô, agora é a hora, hein? Quem gostou desse vídeo, maravilhoso, pelo amor de Deus, dá o like aqui, compartilha. Eu tenho certeza que tá todo mundo interessado nesse tema, então compartilha. Conteúdo bom, conteúdo prático, tem que ser compartilhado, tem que inspirar outras pessoas. A gente se vê semana que vem no próximo Papo Reto. Um beijo, tchau.